do caso secreto de Shai com representantes em ligação com uma lenda da NBA. Não ter contratado o SGA me machucou pessoalmente. De mudar sua identidade para uma pessoa completamente diferente e muito mais, Shai Gilgeous-Alexander é muito mais do que um MVP, campeão da NBA e jogador de basquete recordista. Aposto que você não sabia que o que Shai veste já lhe rendeu prêmios, ajudou a ganhar mais de 200 milhões de dólares e o fez contar algumas das histórias mais malucas sobre roupas na NBA. Veja, seja um traje de couro dourado, uma jaqueta que o transformou num furry, roupas com criaturas estranhas, um visual que faz ele parecer um piano ou essas botas vermelhas feias, que levaram a algo histórico sobre ele que será mostrado depois neste vídeo. Shai sempre usa roupas únicas e já ganhou prêmios por ser o jogador mais bem vestido. Foi eleito o homem mais estiloso do ano pela GQ, aparecendo em capas de revistas. Depois isso até o ajudou a virar embaixador de marcas como Canada Goose e Skims. Agora, por fazer tudo isso, eu nem consegui encontrar uma foto do Shai usando a mesma roupa mais de uma vez. O que meio que explica porque ele não só faz bazares para vender roupas antigas para os companheiros de time por um preço baixo. No fim, ele admitiu outra coisa que eu não consegui acreditar. Já repetiu uma roupa? Ah, nunca. Isso é impossível. Só se fosse como ir ao supermercado, mas para um jogo, nunca na minha vida. Por que você vai ao mercado? Ah, não, eu não vou. É assim que você percebe que ele tem dinheiro demais. Ao ganhar mais de 200 milhões de dólares, ele quebrou o recorde de maior salário anual da história da NBA. Falando em dinheiro e nos itens que Shai usa, outra coisa pouco conhecida sobre ele gerou uma polêmica de dezenas de milhões de dólares. Isso virou uma treta com um dos maiores jogadores da história da NBA. Sabe, não assinar com o SGA meio que me magoou pessoalmente. Veja, Shaq ficou irritado ao se sentir desrespeitado por Shai. Porque mesmo que Shai seja o rosto da Converse há alguns anos e esteja sempre usando os tênis deles, quando o contrato dele acabou, o que basicamente o deixou como em uma espécie de free agency dos tênis, Shaq queria contratá-lo para a Reebok. Parece um dos meus jogadores favoritos, acho que deveríamos contratá-lo. SGA. Mas após dizer isso, ele também falou em segredo com Shai antes de um jogo. Nada disso convenceu Shai a se juntar a ele. Ele renovou um grande contrato com a Converse, iniciou planos para lançar sua própria linha de tênis assinatura e foi nomeado diretor criativo da marca, o que irritou Shaq. Shai renovou seu contrato com a Converse. Sabe, não contratar o Shai meio que me magoou pessoalmente e eu não gosto de criminosos, então agora tivemos que repensar. Conheço o Shai, poderíamos tê-lo tornado uma mega estrela, mas esquece. Sinceramente, nem culpo o Shai. Quem quer jogar basquete de Reebok? Mas honestamente também não usaria os tênis dele que fecham com zíper igual jaqueta. E quando eu vi os árbitros literalmente usando os tênis dele hoje em dia, eu falei nem a pau. O cara deve estar pagando pra eles ou algo assim. O relacionamento secreto do Shai com os árbitros da NBA fica ainda mais insano em outra história, envolvendo decisões ruins, uma estátua nova fora do estádio do OKC e mais. Mas você ainda não está pronto pra isso. Você não sabia que o Shai lidou com uma garota tão malvada, o que o ajudou a prever o futuro. Quando eram adolescentes no ensino médio, ele e a garota estavam lá no alto das arquibancadas num jogo dos Raptors, onde Shai previu algo com menos de 1% de chance de acontecer. Eu não me lembro de estar tão lá em cima quanto ela lembra, mas eu lembro do jogo. E também lembro de ter dito pra ela que um dia eu ia jogar na NBA. Também lembro dela não acreditar em mim. Tipo, naturalmente, ela só ficou tipo, os dois eram de Hamilton. Acho que eu tinha uns 17 anos. Ela tinha 16 na época. Tipo, ela não acreditou em mim nem um pouco. Shai não usou isso só como motivação para concluir o ensino médio como um dos melhores jogadores do país. Ele se destacou e foi recrutado para jogar no melhor programa universitário de basquete, onde dominou. Então, apenas um ano depois, quando ele finalmente teve a chance de realizar seus sonhos e provar que a garota estava errada. O Charlotte Hornets seleciona Shai Gilgeous-Alexander, de Hamilton, Canadá, e da Universidade de Kentucky. Parabéns para Shai por acreditar em si mesmo, porque apenas 0,03% dos garotos do ensino médio realmente chegam à NBA. Então eu só fico surpreso que ele continuou com aquela garota. Ah, espera um minuto, agora eu entendo o porquê. Caramba, ela é linda. Uau! Enfim, outra coisa que muita gente não sabe sobre Shai envolve uma tatuagem, o Drake, e algo tão louco que acumulou mais de 50 milhões de visualizações. Veja, como Shai é do Canadá, assim como... Shai nem sempre canta suas músicas no aquecimento e faz um show pra Drake nos jogos. Eles ficaram tão próximos ao longo dos anos que Drake retribuiu cobrindo sua icônica tatuagem do LeBron Irish 23 com uma tatuagem do Thunder número 2 em homenagem ao Shai. Fazer uma tatuagem de outros homens já era loucura, mas Drake ainda convidou Shai para participar do clipe de sua música famosa, Nokia.
Meu irmão e amigo me deixou participar do clipe dele este ano para a música Nokia. Música incrível, som incrível. Só de poder fazer parte disso e mostrar meu tênis para o mundo. Foi uma das primeiras vezes que viram várias cores. Agradeço ao meu irmão por me deixar participar desse momento. Mas beleza, certo. O mais louco é que Shai por pouco não se tornou quem é hoje, nem sequer chegou a jogar basquete, porque ele quase morreu em um esporte completamente diferente. Veja, quando essa foto do Shai jogando futebol americano quando criança viralizou, as pessoas perceberam que ele apareceu recentemente no jogo de homecoming de futebol americano da escola dele. Mesmo que os fãs sonhassem com a possibilidade dele jogar na NFL trocando a camisa dele para transformá-lo em estrelas como Lamar Jackson e Justin Jefferson, Shai na verdade revelou por que largou o futebol americano e como isso o forçou a ir para o basquete. Acha que conseguiria jogar na NFL um dia? Sem chance, sem chance. Não. Não, eu não faria isso. Jamais desrespeitaria ele. Você jogava futebol americano quando criança? Joguei um pouco. Parei bem rápido. Tá bom. Eu jogava como running back e apanhava muito. Caí em cima da bola, perdi o fôlego e não gostei, então parei na hora. Você falou, vou direto pro basquete. Isso mesmo. Mas isso só me lembra de outra coisa que você não sabia sobre Shai, a opinião única dele sobre o assunto mais debatido da história dos esportes. As coisas esquentam de vez entre os fãs de esportes quando alguém menciona qualquer coisa sobre o debate do maior de todos os tempos da NBA. Isso já aconteceu com Jordan? Não. Cala a boca, velho. LeBron é e sempre será o meu GOAT. Mas mesmo que ele, Jordan, Larry, Wilt, Kobe e Shaq sejam a escolha número 1 da maioria dos jogadores, Shai pensa diferente. Kobe é o Michael Jordan, só que turbinado. Você está falando de habilidades. Do que você está livre? Falo desse jogador. Kobe tem 5 títulos. Qual seu argumento? Vejo Kobe Bryant como um jogador completo. Kobe venceu e trouxe para Michael Freeland. E sim, ele não só achava que Kobe era o melhor jogador absoluto de todos os tempos. Na verdade, ele achava que outro jogador atual é o mais habilidoso de todos os tempos. Sendo sincero, todos esses garotos já foram assim. Beleza. KD tem 2,13 metros. Ele pode fazer tudo. Qual é, cara? Não tem nada que você não possa fazer, mano. Vamos lá, garoto. Natureza competitiva, campeonato. Tem muita coisa sobre esses empreendedores. Ah, tudo bem. KD é bom. Sabe, ele consegue fazer jogadas assim. Durant para 3. Sim, caiu. Kevin Durant coloca os Rockets na frente. Mas ser chamado de GOAT definitivamente não é algo que eu achei que eu ouviria alguém dizer. Mas a jornada dele até a NBA não foi tão simples assim. Outra coisa que você não sabia sobre Shai envolve uma maluquice envolvendo o cabelo, fazendo-o imitar Jason Tatum e Michael Jordan. O que aconteceu com eles foi quase idêntico. Mesmo achando que era bom no basquete no ensino médio, Shai recebeu uma notícia terrível. Tentei entrar no time júnior da escola no 9º ano, achando que conseguiria. Não passei e fiquei decepcionado, percebendo que não era tão bom quanto eu pensava. E eu só sabia que queria chegar a um nível muito alto, e estava disposto a fazer o que fosse preciso. Após muito esforço para entrar no time, fui abençoado ao receber propostas de faculdades incríveis. Shai entrou para Kentucky, onde foi bem no começo até fazer algo que você não sabia sobre ele. Ele cortou o cabelo, passando de assim para um corte bem mais curto, assim. E de alguma forma isso imediatamente elevou o nível do seu jogo. Ajudou ele a se tornar titular, a ganhar o prêmio de MVP do torneio, e fez com que ele fosse cotado para ser escolhido na primeira rodada do draft da NBA. Tudo fica mais impressionante ao lembrar que Michael Jordan, o GOAT, também não entrou para o time da escola e elevou seu jogo na faculdade logo após cortar o cabelo. Quero dizer, olha, a mesma coisa aconteceu até com Jason Tatum. Ele apareceu com um novo corte de cabelo há alguns anos, aí jogou tão mal que disse que o cabelo dele estava amaldiçoado. Então, ele não só cortou o cabelo imediatamente, como depois disso ele foi direto para o nível de superestrela e acabou se tornando campeão, assim como Shai também acabou vencendo. Umas coincidências muito estranhas, cara. Por mais estranho que pareça, poucos minutos da vida de Shai se tornaram um dos episódios mais criticados e vergonhosos já feitos por um time da NBA a um jogador. Veja, como te mostrei, Shai foi draftado e poucos sabiam que ele começou nos Hornets, mas ficou lá tão pouco quanto eu na cama. Ele foi trocado minutos depois para o Clippers, jogou só uma temporada lá e depois participou da pior troca da história da NBA. Veja, saiu a notícia, o Thunder trocou Paul George para o Clippers por, tá preparado? Shai, Danilo Gallinari e 5 escolhas de primeira rodada, incluindo 2 trocas de escolhas. Agora tudo bem, não vou mentir. No começo eu achei que o Clippers tinha vencido essa troca facilmente, porque Paul George na época era um nome enorme na liga e já era um superastro impressionante. Mas as coisas definitivamente não saíram como planejado, porque Paul nunca atingiu o nível que tinha antes, de alguma forma acabou ficando propenso a lesões e jogando muito mal. Depois trocou de time de novo, e agora ter um bom jogo é raro, e basicamente nunca mais causou nada de benéfico de novo. Porém, Shai evoluiu a cada ano e se tornou um dos melhores jogadores da liga com o Thunder.
O OKC também usou o Shai junto com todas aquelas escolhas de draft para montar um elenco de campeonato. Anos depois, eles ainda têm escolhas de primeira rodada daquela troca, são candidatos ao título e o melhor time da liga. Esses caras fizeram um assalto digno de GTA. Você acreditaria se eu dissesse que Shai comprou um dos carros mais raros do mundo por causa de sua ligação com alguém que faleceu? Virgil Abloh foi mais que designer de moda e diretor artístico da Louis Vuitton. Ele se aproximou do Shai após a Louis Vuitton colaborar com a NBA para criar jaquetas, correntes e mochilas, tornando o Shai o rosto da campanha. Um ano depois, Virgil faleceu e Shai, devastado, passou a usar mais Louis Vuitton em sua homenagem. Shai acabou comprando um carro que o Virgil estava ajudando a desenhar, que tinha uma pintura em 2 tons, preto e areia, incluindo o esquema de cores marrom icônico dos produtos da marca. O painel traz o que parecem ser 2 iPads e alto-falantes que se levantam para tocar música, portas automáticas e luzes que fazem parecer que Shai pilota um OVNI. Além disso, há um emblema central que comprova a raridade do carro. É um entre apenas 150 no mundo e custa milhares de dólares. Mas uma coisa que eu definitivamente não sabia é que o Shai tinha uma das piores dietas da história da NBA. Então ele precisou que sua vida e carreira fossem salvas por uma lenda da NBA. Quando jovem jogador, ele admitiu ser obcecado por lugares como Domino's e Cheesecake Factory. Agora, eu nem posso culpá-lo por esse último, porque o cardápio deles é literalmente do tamanho de um livro e tudo lá é bom pra caramba. Mas olha, felizmente pra Shai, o companheiro de equipe dele na época, Chris Paul, começou a mostrar pra ele como cuidar do corpo e se alimentar muito melhor pra, quem sabe, alcançar novos patamares. Mesmo assim, Shai ainda gosta de aproveitar seus lanches favoritos às vezes. É torta de maçã? É torta de abóbora? Torta de batata doce? Não vamos comer sobremesa? Cheesecake de morango, especial da vovó. Ervilhas azedas. Doritos. Temos pêssegos em calda. Precisamos de copos de cereja azeda. Recentemente, ele mudou a dieta e passou a comer alimentos saudáveis como hambúrguer de frango, rabo de boi, arroz, ervilhas e muitas frutas. Morangos, uvas, maçãs, coisas saudáveis, sabe? Mas mudar a dieta não faz ele comer só maçãs enquanto aquece para os jogos. Fazer tudo isso o tornou um superstar, então não me surpreende que ele ache comer besteira nojento e tenha feito o pior ranking de cereais que já vi. Cinnamon Toast Crunch, 5. Esse é o pior começo de hoje. Fruity Pebbles é o próximo, 4. Beleza. Cracklin Oat Bran é mais saudável. Frutinhas do Capitão Crocante. Ok. Esse é o segundo. Cheerios em primeiro. Cheerios primeiro. Pode adicionar uma fruta. Tudo bem. Cara, ele tá viajando por dizer isso. Mesmo sendo um nerd de basquete no YouTube, nem eu sabia que um dos maiores jogadores inspirou Shai a criar um alter ego. Tudo porque o lendário Allen Iverson, mesmo sendo baixinho, era um armador confiante, sem medo de ninguém, nem de momento nenhum, e foi um dos primeiros jogadores com estilo próprio. Shai idolatrava isso na infância e queria ser igual, porém seu treinador disse que quando jovem ele não tinha o físico necessário. Vi que ele incorporava um alter ego porque se jogava contra caras grandes com a mentalidade do Iverson, e isso o ajudou. Então sim, Iverson não foi apenas o jogador que Shai escolheu para se transformar quando seu treinador o forçou a criar um alter ego em quadra. Shai modelar seu jogo e estilo baseado no Iverson obviamente valeu a pena. Após Shai comentar sobre sua influência nele. Meu pai também era fã. Assistíamos aos jogos dele na TV em Toronto. Naquela época, acho que todo garoto tinha Iverson como ídolo pelo jeito que jogava. Eu não sou o único garoto que amava o IA. Depois Iverson deve ter ouvido, pois em seu discurso fez o maior elogio ao Shai. Mas eu juro pra você, cara, esse cara, os escritores, podem se tornar o que quiserem. Tentando se tornar como David Cheney, os escritores se tornaram o MVP, melhor jogador do mundo. Fiquem com ele, escritores. Cara, ser chamado de melhor do mundo por um ícone é insano. De qualquer forma, não tem como você saber que Shai teve que salvar a vida de toda a família dele depois de um escândalo que fez com que ele fosse caçado por assassinos. Shai tinha acabado de se mudar para essa mansão enorme, mas não muito tempo depois de conseguir a Casa dos Sonhos, as coisas estavam prestes a se tornar um pesadelo quando a história dessa casa voltou para assombrá-los. Shai não sabia que o antigo dono era famoso no mundo das criptomoedas e enganou investidores que deram mais de 40 milhões de dólares. Ele gastou dinheiro em jatos particulares, viajou para vários países e comprou supercarros insanos. Quando ele não devolveu dinheiro aos investidores, todos começaram a procurá-lo, até que foi sequestrado naquela casa e quase espancado até a morte. Me desculpe. Sinto muito mesmo. Não queria arruinar a vida de ninguém. Mesmo após isso, os suspeitos continuaram indo à casa atrás do golpista, sem saber que Shai e sua família eram os novos moradores. Eles exigiram o dinheiro de volta, mesmo sem saber se Shai estava envolvido, e ameaçaram incendiar o local, o que poderia ter matado toda a família dele. Shai percebeu que ele e sua família estavam em risco e decidiu processar para cancelar a compra da casa.
Agora, essa decisão foi algo que eles contestaram, mas eventualmente o tribunal ficou do lado de Shai e, felizmente, ele guiou sua família para um lugar seguro ao se mudar e salvou a vida deles. Toda essa situação é insana, pois mesmo achando que o medo tinha acabado, 2 anos depois, em 2025, Shai jogava quando saiu a notícia de que a polícia investigava uma invasão em outra casa dele. Felizmente, a família de Shai também não estava em casa, senão poderia ter sido pior. E se eu dissesse que algo que Shai usou em um jogo arruinou uma das noites mais históricas da NBA e o fez ser zoado mundialmente? 7 de fevereiro de 2023 estava prestes a ser uma noite lendária, onde todo mundo estava na expectativa para ver LeBron James, porque ele estava prestes a quebrar o recorde de pontos da NBA, com câmeras piscando e seus diamantes brilhando enquanto ele entrava pronto para o jogo. O Shai Gilgeous-Alexander entrou usando algo e roubou a cena. Nem vou falar das calças, esse cara entrou com hidrantes nos pés. Ou Ronald McDonald, como outro fã disse, essas botas vermelhas enormes da Mischief viralizavam por serem cartunescas, ou seja, feias. Mesmo Shai mostrando seu estilo no Instagram antes do jogo e sendo zoado nos comentários, ainda esperava que ele virasse o MJ no auge e usasse as botas na quadra. Provavelmente jogaria assim. Em vez disso, Shai usou seus tênis normais quando destruiu os Lakers durante a noite histórica do LeBron e acabou com a festa. Mas tudo isso fez as botas dele virarem assunto do momento, mesmo se ele achasse estilosas. Elas eram estilosas. Vi antes e sabia que iam bombar, então só queria ser o primeiro a usar. Um repórter não resistiu e zoou Shai na entrevista. O canadense Shai Gilgeous-Alexander foi visto usando esses tênis vermelhos da Mischief, então eu decidi pedir eles pelo Wish, e foi isso que chegou. Olha, não vou mentir, eu comprei esses no Wish, mano, da Mistress. Tá ligado? Mano, tive que pegar no Wish mesmo. Acho que foi na promoção. Não tenho a grana que você tem, irmão. Como você se sente? Você acha que eu consigo me virar? Sim, você consegue. Vou deixar você passar dessa vez por uma boa causa. Mas 2 recordes que Shai quebrou nessa temporada fizeram história na NBA. Um envolveu 285 milhões de dólares e outro era matematicamente impossível. O primeiro aconteceu quando Shai dominou a liga para conquistar o título de cestinha. Depois ganhou o prêmio de MVP e ainda levou seu time ao campeonato, vencendo também o MVP das finais, tudo na mesma temporada. Na temporada seguinte, o Thunder quis recompensá-lo de forma histórica. 4 anos, 285 milhões de dólares. Esse agora é o maior salário anual para um jogador na história da liga. Shai assinou um contrato tão grande que receberá mais de 800 mil dólares por jogo, 1 milhão por semana, 5 milhões por mês e 71 milhões por ano. Mesmo com o contrato total de 285 milhões, o destaque eram os 71 milhões anuais, que bateram o recorde de maior salário anual da NBA. Por mais insano que pareça, o recorde que ele quebrou depois deste é realmente inquebrável. As chances disso acontecer eram de 1 em 3,2 quintilhões, então Shai bater esse recorde era praticamente impossível. Envolvia ele tentando bater o recorde do Wilt Chamberlain, que marcou 20 ou mais pontos em 126 jogos seguidos, mas quando se tratava do Shai, de 1º de novembro de 2024 até 9 de março de 2026, ele jogou tanto nesse período que também não teve um único jogo marcando menos de 20 pontos. Para contextualizar, Shai ficou fora de 30% dos quartos períodos em toda a sequência. Mesmo somando as sequências de 20 pontos dos 10 maiores astros da NBA, ainda não seriam tão longas quanto a do Shai. Por isso, quando ele enfrentou os Celtics com 126 jogos seguidos marcando assim, igualando o recorde de Wilt, o mundo inteiro assistia enquanto Shai dominava, até fazer história em um momento. Fires! Arremessa e acerta! Uma sequência incrível coloca SGA nos livros de recordes. Bucks, 127 jogos consecutivos, marcando pelo menos 20 pontos enquanto ele supera o grande Wilt Chamberlain. Depois disso, o time comemorou jogando água nele, pois sabem o quão insano foi esse recorde. Mas o último segredo sobre Shai é seu relacionamento secreto com os árbitros, pagar eles e ganhar a própria estátua e irritar torcedores. Veja, torcedores da NBA do mundo todo têm ficado irritados com o que está acontecendo entre Shai e os árbitros. Desde o cara se safando, empurrando e depois andando com a bola bem na frente deles, até simulações ridículas que deixaram lendas chocadas. Eles não vão usar o desafio, porém. Cadê o contato, cara? Como você viu isso? De 12 metros de distância, do outro lado da quadra? Fãs mostram provas de que ele recebe faltas sem ser tocado e montagens sobre como exagera em contatos mínimos. Shai é até conhecido por cavar faltas, como quando ele fez isso não uma nem duas, mas 15 vezes em um único jogo.
Ficar fazendo isso sempre, ou arremessar mais lances livres que times inteiros, explica por que, ao cavar falta contra o Timberwolves, Anthony Edwards não só tentou jogar a bola no saco dele. Torcedores deram um novo apelido a Shai. Mercador de lances livres é insano, mas isso não prova que Shai e os árbitros têm relação próxima demais. Dizem que a estátua do Shai ficará fora da Thunder Arena, mostrando ele cobrando lances livres com um árbitro ao lado. Já viram árbitros usando tênis assinados pelo Shai? Ah, não. A situação ficou tão fora de controle que técnicos de outros times arriscaram multas pela atuação dos árbitros em favor do Shai. Estou revoltado com a arbitragem daquele jogo. O nível de desrespeito foi além do aceitável. Eles têm um jogador que tropeça no próprio companheiro. Eles revisam a jogada por ato hostil. Eles dão cotoveladas no peito e pescoço. Eu pedi pra ele pelo menos dar uma olhada nisso, né? Só mostra respeito pra gente e dá uma olhada nisso. Ninguém quis ver isso. A falta de respeito passou dos limites. E não vou aceitar que nossos caras sejam tratados assim. A gente merece um nível de respeito porque estamos dando o nosso máximo e trazendo algo positivo pra essa liga. O mínimo que eles poderiam fazer é receber o mesmo respeito que todo mundo nessa liga recebe e serem arbitrados do mesmo jeito que todo mundo nessa liga é arbitrado.